Olá a todos, eu sou Thales Silveira, coordenador de comunicação do Instituto Brasileiro de Infraestrutura e estamos começando mais um InfraCast, o podcast da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos. E hoje contamos com a presença do diretor executivo da Associação Brasileira dos Armadores de Cabotagem, Comandante Rezano. Seja bem-vindo, comandante. Muito obrigado, é um prazer aqui estar participando de mais este evento aqui do IBI, do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, que realmente a gente se associou aqui como mantenedor por entender que nós precisamos ter uma cada vez mais voz e reconhecimento pela sociedade brasileira. Então, trabalho muito bem feito aqui pelo IBI, né? Muito obrigado. Conte com a gente. E ao meu lado, o diretor-presidente do IBI, Mário Povia. Mais uma vez, uma honra, Mário. Obrigado, Thales. Comandante, um prazer tê-lo aqui conosco, uma honra, na verdade, para a gente poder conversar um pouco sobre a sua trajetória, sobre o seu currículo, né, enfim, e toda essa credibilidade aí que o senhor tem no mercado. Eu sou seu fã de longa data, eu trabalho muito, sempre muito atuante por onde passou, né? Então, muito bom tê-lo aqui, viu? Muito obrigado. Comandante, eu sempre gosto de abrir esse podcast querendo saber um pouco da biografia de quem a gente bate o papo. Então, quem é o Comandante Rezano? O Comandante Rezano é um paulista do interior do estado que fala porta a porteira. Mas não é de Osasco, não. Não sou de Osasco, sou muito mais para o interior, né? E quando estava lá na minha juventude, né, faz muito tempo atrás, eu resolvi que queria achar interessante esse negócio da Marinha, né? E fui lá. Inclusive, eu queria ser fuzileiro naval, né? Porque eu achei que fuzileiro naval que era bom, né? Que ficar... Só que depois, quando eu descobri quem era o fuzileiro naval, eu vi que não era o que eu queria ser. Eu queria ser um oficial da Armada e fiz a escola naval. Entrei já na escola naval, fiquei lá, me formei em 78 e fiquei na Marinha até 2007. Comandei 2 navios, né? Comandei uma embarcação de carga geral e depois comandei uma corveta lá em Belém também. Mas a Marinha me deu uma chance que eu não posso deixar de citar, que foi de ser representante do Brasil na Organização Marítima Internacional. E isso daí me deu uma cancha de conhecer a Marinha Mercante, porque nós, da Marinha de Guerra, somos muito focados em dar tiro de canhão, lançar míssil. Esse que era o negócio. E daí a pouco eu vi um outro mundo e descobri o que é SOLAS, o que é MARPOL, o que é London Convention, o que é MLC e coisas que normalmente nós, oficiais da Marinha, não temos essa vivência. E fiquei lá, fui durante 2 anos, eu fiquei como representante do Brasil. Que período foi? Foi de 2004 a 2006, né, que foi o período integral lá. Eu cheguei a ser o representante permanente, porque eu tenho um almirante e um capitão de mar e guerra, né? Na minha época tinha. Infelizmente, nós tivemos um triste ocorrido, que foi o falecimento do almirante lá, e eu fiquei durante 6 meses como representante permanente do país, né? Uma responsabilidade muito grande, tinha muito medo, receio de dar qualquer coisa errada, e ainda vinha aquela fala, viu, só deixou um cara, uma pessoa mais moderna e inexperiente, né? Mas, graças a Deus, consegui sair bem lá, não tivemos problema, não. Fomos reeleitos no conselho da organização na época que eu estava lá liderando essa equipe, a representação. E aí, quando eu voltei para o Brasil, fiquei mais 3 anos aqui na Marinha, e quando eu não fui, terminou meu tempo na Marinha, com 32 anos, eu não fui promovido a almirante, então teria que sair da Marinha. Tive a felicidade de ser convidado para ir para a Secretaria de Portos, que estava sendo criado, 2007, estamos falando, 2007, criação da Secretaria de Portos. E lá, inicialmente como assessor, depois fui, por escolha do Fabrício Perdomênico, fui guindado a ser diretor de Sistema de Informações e tive a felicidade de lá desenvolver o projeto Porto Sem Papel, com uma equipe lá que também... totalmente apoiada pelo Fabrício, e até mesmo não posso citar aqui a Mariana Pescatori, que hoje é secretária executiva, era uma das minhas auxiliares lá, né? E tivemos, assim, muito desenvolvimento, fizemos muita coisa, que realmente colocamos o Porto Sem Papel estruturado, pronto para ser implementado. Aí, em 2010, saí e fui para a BTP,
para trabalhar com terminais portuários, né? Então, eu fui mudando assim. Fiquei lá durante 3 anos, trabalhando como diretor técnico da BTP. Isso na época de Mantelli? Mantelli, exatamente. Mantelli, fui lá o diretor técnico dele lá durante os 3 anos, né? E nesse momento, após 3 anos lá, fui convidado para ser o diretor executivo, o vice-presidente executivo, que era o nome da função, no Sindarma. E fui para o Sindarma. Então, fiquei como vice-presidente executivo. No Sindarma, existiam 2 segmentos naquela época. A cabotagem e o apoio marítimo, a ABAC e a BIAN, que funcionavam todo mundo ali dentro do mesma estrutura organizacional e também financeira, tudo era gerido pelo executivo do Sindarma. Mas em 2019, já por uma discussão bastante antiga, e já estávamos quase vendo o BR do Mar nascer, né? Para a gente já fazer aqui. Os membros da ABAC acharam que a cabotagem precisava ter mais visibilidade para a sociedade e estar pronto para enfrentar até mesmo um debate no Congresso com mudanças de legislação, mudanças de regra na cabotagem. E aí, então, os associados da ABAC decidiram se desligar do Sindarma e dar força à ABAC e dar essa visibilidade. E tive a felicidade de ser convidado para ser o diretor executivo da ABAC, função que exerço até hoje, trabalhando mostrar o que é a cabotagem. Curiosamente, né, Tomário e Thales, eu fui sempre assim, um curioso que me dedico a estudar tudo que tem de novidade. Eu não aceito a superficialidade, tá certo? Então, você é o diretor, agora tem que conhecer as solas. Não basta esse livro aqui, não. Tem que entender os capítulos, tem que entender tudo. E foi nessa toada, Tomário, que eu fui me conhecendo. O senhor falou que eu sou referência, eu tenho até medo de falar que eu não sou referência para nada, mas é porque realmente eu me dedico. Se me falarem, agora a formação de marítimos é assim por quê? Vamos lá, vamos buscar o âmago das questões. Então, eu acho que é isso daí que faz talvez eu possa acreditar assim, que a minha dedicação aos temas é que faz assim, ser honrado com ser referência, mas acho que não sou, não. Muito obrigado pela deferência que me faz. Com certeza, o senhor é uma referência no setor, não só o senhor, como também o Mário Povia, e se eu ouvir isso também do Mário, eu imagino também que realmente é algo maravilhoso. Agora, só queria voltar um pouquinho sobre a questão do Porto Sem Papel. O senhor foi um dos precursores, né, da criação desse regramento. Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa construção e qual é o impacto hoje que você vê dessas questões, também pontos de melhoria, né? Sim. Olha, o que acontece é o seguinte, quando eu cheguei lá na Secretaria de Portos, eu não sou autor de nada, queria registrar isso daqui, apenas participei de uma equipe, né? O ministro Pedro Brito tinha recém-assumido, tinha sido recém-criada a secretaria, tá certo? Então, tínhamos um pacote de atuação. A secretaria tinha esse pacote de assuntos e burocracia era um item na coisa. E aí já tinha sido, outras iniciativas já tinham sido feitas, né? O SAL, Serviço de Atendimento ao Usuário, na época ainda mais passada, né? De Portobras, tentativas de fazer com que simplificasse. E eu vim, por esse meu tempo lá de IMO, existe na IMO uma convenção de facilitação. A convenção de facilitação não é essa de facilitação do comércio exterior, não. É uma convenção de facilitação da navegação. E qual é o propósito dessa convenção? É o que eles chamam de tirar as travas da chegada, saída e estadia do navio, que é para que o navio... E o que se busca nessa coisa? Então, se busca o seguinte, que o certificado que a Anvisa exige aqui no Brasil
É o mesmo certificado que se exige nos Estados Unidos, que se exige na Europa. Porque senão você imagina como é que seria a navegação, os navios de longo curso, né? Eles chegam, bom, e agora vamos chegar aqui na Alemanha, precisa desses documentos. Agora vão chegar no Brasil, e agora são outro pacote de documentos. Seria impossível. Então, a Convenção de Facilitação, a FAO Convention, que a gente chama, que o Brasil é signatário, dizia lá que tinha que ter um comitê de facilitação no país para a adoção das medidas unificadoras da Convenção. E aí eu mostrei isso na época para o Fabrício, né? E ele comprou essa ideia e foi mostrar para o ministro que nós estávamos parcialmente cumprindo a Convenção, que nós aceitávamos todos os documentos, mas cadê esse comitê que fazia, que harmonizava as autoridades envolvidas? Então, foi nesse... E, anteriormente a isso, o doutor Mário vai lembrar, existia o PROAGE, foi criado na época lá da Lei 8.630, tá certo? Que era o Programa de Harmonização das Autoridades, dos agentes de autoridades nos portos, né? Eu acho que o nome, a tradução não é exatamente essa, mas... E o PROAGE funcionava e não funcionava, né? Porque em alguns portos em que tinha alguém que era efetivo, queria assumir a coordenação, funcionava. Naqueles que ninguém se interessava, cada autoridade fazia de uma forma. Então, isso daí estávamos deixando a desejar. Tínhamos uma convenção, e aí então nos reunimos lá com a liderança ali do Fabrício, né, e começamos a estruturar esse projeto que nós denominamos Porto Sem Papel, e aí escolher que autoridades. Esse foi um ponto crítico, tá certo? Então, não, vamos escolher as principais. Lógico que existem, nós tínhamos lá na época um mapeamento, são 30 e tantas autoridades envolvidas no Porto. É o Ministério do Exército, o Exército, a Marinha, a Polícia Militar, a Polícia Federal, para a questão de drogas, tem uma quantidade. E nós escolhemos, então, focar em 5 autoridades, que eram as principais. A autoridade portuária, efetivamente, tá certo? A autoridade sanitária, a autoridade de imigração, Polícia Federal, o Vigiagro e a Receita Federal. Então, o grande desafio do projeto Porto Sem Papel era convencer estas autoridades de que as informações que eles pediam eram duplicadas. Então, por exemplo, a Polícia Federal quer saber o nome do comandante do navio. A Receita Federal quer saber o nome do comandante do navio. A Anvisa quer saber o nome do comandante do navio. Para que a gente precisa preencher 5, 6 formulários para dizer o nome do comandante do navio? Não seria mais fácil num sistema, que aí foi desenvolvido o projeto Porto Sem Papel, com o SERPRO, que é o gestor, que colocava lá, então, nome do comandante do navio. O nome do comandante do navio, na hora que ele colocasse, que ele desse o enviar, aquilo ia para a Anvisa, ia para a Polícia Federal, ia para todas as autoridades, em vez de preencher um formulário específico para cada um. Então, foi isso que foi desenvolvido. Nós fizemos um mapeamento, me lembro, sabe, fomos uma vez lá a São Paulo, lá no Sindamar, tá certo? No Sindicato das Agências Marítimas, e aí nos colocaram todos os documentos que são necessários para a chegada do navio. Essa mesa aqui é muito pequena, precisava de 2 mesas com uma altura dessa daqui de papéis. Assustador, era assustador. E aí nós tivemos o trabalho junto com o SERPRO, essa equipe que trabalhou junto lá, tá certo? Então, essa informação vai cruzando, essa tem aqui, então precisa ser uma vez só. Então, se reduziu, agora já nem me lembro mais, aí, né, a gente vai ficando velhinho, vai esquecendo dos números, né? Mas, assim, era assim de 7.000 informações que precisavam, campos que precisavam ser preenchidos, nós reduzimos para 1.300, 1.500 campos que precisavam ser preenchidos. Então, acho que o primeiro grande passo do Porto Sem Papel foi isso, juntar tudo numa coisa só. Para que tantas informações repetidas e sem necessidade? Logicamente que existia teve um trabalho enorme
porque é uma característica do ser humano, né? O meu sistema é o melhor, para que eu vou ter que me adaptar ao seu sistema, né? Então, tivemos aí muito trabalho aí, mas algumas autoridades entenderam como, opa, é o momento disso aí. A Anvisa foi por exemplo. Eles não tinham o sistema para receber os certificados de livre prática, dar o certificado de livre prática. Ela foi uma das primeiras agências a aderir. Falei, opa, eu entro aqui, em vez de eu desenvolver um sistema para mim, eu uso eles que estão desenvolvendo. Então, foi feito assim. E, logicamente, a Receita Federal foi a mais relutante em fazer isso daí, mas depois eu vejo, quando eu saí de lá, ainda a Receita Federal não estava tão ativa, e agora eu vejo que está tudo funcionando. O desafio, outro grande desafio, por onde começar? Pelo mais complicado ou pelo mais simples? Aí o ministro Pedro Brito falou assim, não, vamos começar por Santos, tem que começar pelo mais simples. Se der certo em Santos, vai dar certo nos outros portos. Foi uma luta porque a autoridade portuária também tinha seu sistema e não queria abrir mão do seu sistema. E tivemos que fazer as adaptações para ir. Mas como o sistema das autoridades portuárias não é o mesmo no Brasil todo, olha só a dificuldade de ter que quase que customizar porto a porto. E hoje, pelo que eu sei, aí, o Porto Sem Papel está implementado em todos os portos públicos e está caminhando para sendo implantado já nos terminais privados também, exatamente para facilitar até mesmo as autoridades, porque em vez dele ter tratamento diferente num porto público ou um terminal privado, é tudo igual. A informação vem para ele, não muda para ele. A Anvisa não muda o procedimento dela se o navio está atracado no porto público ou no porto privado. O foco é na carga, né? Exatamente. Mas foi um entendimento, como foi até bom você falar, mas é porque, na realidade, o Porto Sem Papel ele estava muito focado, e esteve sempre muito focado, no navio, dentro do conceito da Convenção de Facilitação, fazer com que a chegada, a saída e a estadia do navio seja a mais simples possível. Logicamente, depois aí se agregou o Siscomex, que aí vieram as informações da carga também a somar tudo isso daí. Eu acho que foi um projeto assim, e até ficou o Brasil agora, né, porque isso era, na época, ainda o sistema único do marítimo, né, era mais ou menos assim, vamos tentar todo mundo, havia uma pressão da IMO para que todo mundo implementasse, né? Só que agora, o ano passado, o ano retrasado, passou a ser mandatório, é obrigado. E o Brasil foi lá na IMO, né, apresentar o Porto Sem Papel como o Maritime Single Window, né? Eu fiquei super feliz com essa... Dei meu quinhãozinho ali, né, mas acho que é assim que se faz. Eu não sou dono da ideia de nada, né? Na realidade, eu tive a oportunidade, num determinado momento, de fazer a proposta, discutir, convencer de que aquilo era bom para o país, e demos um passo aí, que acho que foi importante. Mas eu não quero nenhum louro para mim, isso é somente dei meu quinhão. Agora, comandante, eu acho que talvez o próximo passo, então, seria, como o senhor mesmo disse, a gente tem o Porto Sem Papel para dentro do porto, né? Agora, ir para fora do porto, né? Teve uma discussão de tentar unificar o DTE, uma questão que eu lembro que era meio complicado de se pensar isso. Há uma chance? Na realidade, o DTE, né, que já virou como documento único de transporte, né, que, na realidade, uma brincadeirazinha aqui, se me permite, né, eu falo de vez em quando, falo assim, o Brasil é o país do multiple single window, né, então todo mundo tem um single window, né, e, na realidade, o que se queria com o DTE era isso, que fosse um documento único de transporte. Nos preocupou muito esse assunto, tá certo? Eu vejo que o DTE, de novo, ele está focado na carga. Essa que é a verdade. E na carga transportada nacionalmente, vamos falar assim, domesticamente, tá certo? Enquanto que... Porque o que acontece, né? Acho que esse que é um ponto crítico que as pessoas, às vezes, precisam se adaptar nesses conceitos. Porque uma carga... vem do longo curso, uma carga internacional, ela vem amparada por um BL, um Bill of Lading. Esse que é o documento que vem. Quando chega aqui no Brasil, se ela vai ser transportada para outro lugar, para sair do porto, ela tem que ter um conhecimento de transporte. Se vai de caminhão, se vai de trem, se vai de navio. Então,
Então, existe o BL e o CTE, ou CTM, Conhecimento de Transporte Multimodal, eles se tocam depois que foi nacionalizada a carga, ele vira um CTE. Então, esse é um ponto que às vezes a gente acha que... Então, nós não vamos conseguir nunca fazer com que o mundo adote o DTE. Seria muita ousadia de nossa parte, né? Mas nós podemos usar as informações do BL para o CTE ou para o DTE. O problema do DTE, Thales, eu acho que ele está muito mais voltado para uma questão fiscalizatória. E aí é uma opinião muito pessoal aí. Por quê? Após a greve dos caminhoneiros, em 2018, e estabelecimento da tabela de frete mínimo rodoviário, a NTT precisava fiscalizar que estava praticando o frete mínimo. O frete mínimo estava sendo obedecido. E ela não tinha o acesso a essas informações. Então, daí nasceu o DTE, essa que é a verdade. Era esse que era o foco. E aí vendeu-se a ideia de que seria interessante que esse documento fosse único, tá certo? Entretanto, há uma diferença, assim, brutal de um transporte de um caminhão pegando uma carga, pode ser até fracionada, e um navio levando 3.000 caminhões, da carga de 3.000 caminhões. Então, e aí posso rebater isso também para o trem. O trem é uma composição de container, ele está levando ali 100 containers, cada um com um conhecimento. Enquanto que lá no caminhão, o conhecimento é praticamente igual ao documento de transporte. Então, nos preocupou muito porque o DTE, nós somos, infelizmente, um país rodoviário, o DTE ele foi pensado para atender o rodoviário. Entendi. E aí a gente fica desesperado com isso daí. Já tivemos a lei do DTE, temos a lei do DTE, tivemos um decreto do DTE que está revogado, acho que vai ser revogado, né, o decreto, e nós estamos ainda... E aí, agora o DTE está na infra, né? Está na infra o DTE. E está focando lá para desenvolver o DTE para o rodoviário inicialmente, de teste. Nos preocupa muito isso, falando como cabotagem aqui, porque quando eu penso no multimodal, como é que vai ser? A parte rodoviária é com DTE, a parte marítima é com CTE. Então, eu acho que deu botaram o pé no chão, assim, vamos se permitir. Porque hoje, quem tem as informações do CTE são as secretarias de Fazenda. Elas é que têm essas informações, através do ENCAT, que desenvolve todo esse documento do conhecimento de transporte. Então, apenas um acordo entre as secretarias de Fazenda e o Ministério, o gerente do DTE, ele pode receber todas as informações, de novo, evitando a gente ter o múltiplo single window, né? Acho que é esse que é o ponto aí que seria interessante que tivesse, realmente, para que eu preciso informar o valor do frete? E até mesmo quando a gente pensa em multimodal, eu tenho que quebrar o frete, né? Eu tenho o frete para a pernada rodoviária, a pernada marítima, a pernada ferroviária, se houver. Eu preciso ir desdobrando, porque quando a gente faz um transporte multimodal, a gente emite o CTM, que é o conhecimento de transporte multimodal, depois eu preciso emitir o que a gente chama de serviço vinculado. É um DTE que dá cobertura para cada uma das pernadas naquele movimento. Porque nem sempre o transporte é feito pelo mesmo operador. Sim. Pode ser multimodal, exatamente. A responsabilidade é de um único operador. O seguro é um único, mas quem faz as pernadas podem ser diferentes operadores. Comandante, explica para quem está nos ouvindo, né, o porquê que o
o multimodal, o porta a porta é importante na cabotagem? Ótimo. Fala um pouquinho dessa concorrência, porque muita gente fala que as empresas de cabotagem elas concorrem muito entre si, né? Mas o grande concorrente da cabotagem, em grande medida, é o outro modal. Exato. Né? Explica um pouquinho para a gente sobre eu isso. acho até interessante, é muito bom isso daí, porque é o seguinte, nós sempre defendemos o seguinte, quem decide o modal que vai usar é o usuário. É ele que decide. Ele vai considerar o transit time, vai considerar o custo, é ele que decide. Mas, quando a gente pensa numa carga de longo curso, um container do Brasil para a China, ele vai de navio ou de navio. Não tem opção. Né? Agora, um container de Santos para Suape, ou vice-versa, ele tem opção. Ele pode ir de navio, pode ir de trem, pode, se tivesse uma ferrovia, né? Mas ainda pode, né? Ou de caminhão. Então, o grande concorrente, né? Vamos falar assim, entre aspas, né? É o rodoviário, é o caminhão, que disputamos a mesma carga ali, né? E isso daí foi percebido muito fortemente pelas empresas, tá certo? A partir de 2011, eu diria que isso daí foi muito sensível, tá certo? Quando as empresas começaram a ver a possibilidade de trabalharem não como empresas de navegação, e sim como empresas de logística, se tornando operador de transporte multimodal, ou ATM. O produto seria uma solução logística, na verdade. Solução logística, e é o que nós vendemos. Hoje é o que nós vendemos. E isso daí, os números assim são gritantes. Em 2011, nós transportamos aproximadamente 400 mil containers. 2011. Em 2023, foram 1.200.000 containers. Então, é um crescimento ascendente mesmo. Mais de 10% ao ano. Tivemos a crise aí da pandemia, mas isso aí foi todo. Mas é crescimento. Mas são cargas novas, né? Aí que entra um ponto bastante interessante. Não são cargas novas. São cargas que nós migramos através de mostrar para o usuário os benefícios da cabotagem. Logicamente, na época, quando começou, o que se vendia muito era a simplicidade burocrática. Por quê? Nós assumimos a burocracia toda dele. Então, porque se você falar infelizmente, existe essa coisa, para um usuário, olha só, essa carga aqui eu vou transportar para você, empresa de navegação, mas você entrega lá no porto. Ele arregala 2 olhos desse tamanho, assim, entregar no porto, tem que fazer agendamento, tem que pedir o ógimo, tem que pedir Não é a praia dele, né? Ele fala, não, deixa assim, eu faço assim. Então, o que nós fazemos, e onde que a gente ganha nisso daí, né? É porque, para um usuário que vai entregar um container no porto, é uma trabalheira gigantesca. Agora, como eu vou entregar 200, 500 containers, eu trabalho igual. Porque é repetitivo, é repetição da mesma coisa. É agendamento, eu vou fazer igual. A documentação é igual. Então, para nós, a gente ganha. Logicamente que nós absorvemos a burocracia que o usuário teria. E hoje trabalhamos com entrega porta a porta, o serviço porta a porta, com um índice de pontualidade de 95%. Na porta. Agendar a coleta, agendar a entrega. 95%. E porque isso foi necessário para dar a confiabilidade. Por que se escutava falar? É que a cabotagem, não uso a cabotagem, porque não tem previsão, o navio não tem dia para chegar. Não, o navio tem dia para chegar. O navio chega no dia certo. Lógico que... E aí, o que aconteceu? Fazendo a multimodal, mesmo que eu tenha um problema no porto, e aí vamos assim, só para exemplificar, o navio omitiu Rio de Janeiro, por exemplo, e a carga era ali para a região de Resende, por exemplo. Esse navio atraca em Santos, eu mando a carga. O usuário, eu mando a carga de Santos para Resende, sem o usuário saber. O usuário não precisa saber que a carga dele foi desembarcada em Santos ou foi desembarcada no Rio de Janeiro. Ele quer a carga na porta dele. Na porta da planta. Na porta dele. E aí a gente trabalha com as nossas lazeiras de segurança, né? E é isso que ele... Então, isso daí... Agora, o fato, Mário, é o seguinte, que
assim, um lema que a gente tem, demora-se 2 anos para conquistar um usuário, demora-se 1 semana para perder o usuário, né? Porque você muda totalmente a logística da empresa. Você estufar um caminhão-baú é diferente de estufar um container. Você tem que ter as técnicas, tem a acomodação da carga. Então, tudo precisa ser trabalhado. Então, quando nós vendemos esse transporte multimodal, o que se faz é realmente, vai uma equipe de logística da empresa de navegação para fazer as modificações necessárias para que ele possa usar a cabotagem. E aí ganha-se a confiança do usuário e aí o negócio flui rapidamente, né? Mas então eu acho que isso daí foi a maneira que se encontrou de, não vou dizer competir com o rodoviário, porque nós somos dependentes do rodoviário. A pernada final, o tal last mile, tá certo? Sempre será rodoviário. E aí tem o last e o first. O last e o first, exatamente, sem dúvida. Usamos o ferroviário também, fazemos isso daí, cargas, por exemplo, para Minas Gerais. Muitas das cargas que vão para Minas Gerais, elas desembarcam, tem muita carga que desembarca em Itaguaí, sobe de trem até Contagem e de lá vai para o rodoviário, a pernada final, para Fiat, para outras empresas. Esse mercado ferroviário no container tem crescido? Olha, tem crescido e por uma imposição até como é que chama, de concessão, né? Porque a MRS, quando teve a concessão renovada, né, ela tem uma obrigação de aumentar o transporte de container, né? Então, tem crescido, porque as ferrovias, né, eu não sou especialista nisso, né, muito pelo contrário, é muito mais um curioso, elas sempre foram baseadas, as brasileiras, né, elas estão construídas em cima de uma carga, que normalmente é o minério, a soja, essa que é a carga. E o container, ele tem uma característica varejista, né? Porque um container, eu posso mandar um container, só não tem sentido eu mandar um trem com um container, eu preciso consolidar aquilo ali. Então, essa que é a dificuldade do container. E as empresas ferroviárias, a Brado, a MRS, a Rumo, o que eles têm feito é exatamente trabalhar como nós fizemos, né? Operar como operador multimodal, fazendo exatamente. E aí, como multimodal, a gente encaixa os processos aí. Mas eu acho que tem crescido, sim, mas não eu não vejo como eles atuando como aquela carga prioritária, né? Aquela carga prioritária para eles é o minério, né? Então, você pega uma MRS, a carga dela está preocupada em descer o minério para Sepetiba, para Itaguaí, para poder embarcar, né? Mas tem crescido, sim, e eu tenho uma esperança de que isso daí possa crescer mais, porque aí, por que é bom isso daí? Porque com a ferrovia, a gente consegue penetrar mais no território, né? Então, eu acho que aí no meu parco conhecimento de logística, né, as ferrovias deviam ser radiais, né? Nunca paralelas à costa, mas sim radiais, penetrando para levar para o interior. É a ferrovia que leva ou traz, né, a carga do interior do país, né? E traz para a costa, para exportação ou para cabotagem também, tá certo? Dependendo do movimento, né? Mas eu acho que é interessante, sim. Eu aposto muito que tenha um crescimento das ferrovias aí novamente, né? Tivemos, bom o senhor tocar nisso, mas deu para perceber que realmente a cabotagem é muito ligada à questão multimodal, né? Uhum. Você vê o Brasil como um todo crescendo os seus diferentes modais? A gente tocou agora um pouco nas ferrovias, mas eu sinto falta, por exemplo, de uma conscientização ao caminhoneiro de que a última pernada é dele, uma questão que a gente vai entrar também da hidroviária, né? Que não tem, por enquanto, temos um horizonte, mas ainda não temos alguma solução. Como é que você está vendo isso como um todo? Eu acho assim, a cabotagem, né? E aí eu gostaria até de falar, a gente falou muito de container, mas eu preciso falar um pouquinho do outro segmento também, né? Do granel, né? Claro. Mas eu acho assim, a cabotagem, ela é ligada diretamente à economia do país. Então, nós transportamos o PIB do país. Então, se o país cresce, a gente cresce. Estou falando, não a cabotagem, desculpa, deixa eu corrigir. Não a cabotagem, mas o transporte. O transporte. Porque esse crescimento que eu falei da cabotagem de container, ele não, como eu disse, não foram cargas novas.
O ideal seria que fossem cargas novas, porque se tivesse crescido 10%, eu poderia estar dizendo o seguinte, o país cresceu 10% ao ano, com muito orgulho que a gente gostaria que fosse isso daí. Mas, infelizmente, não é isso. Os índices econômicos mostram que não é esse o resultado. Agora, eu acho que nós temos um compromisso ambiental muito forte. O país, não a cabotagem. E, às vezes, eu acho assim que a simples mudança de modal já traz um benefício para o resultado do país. Então, imagina se os 60% que hoje, mais ou menos, do transporte, da matriz de transporte brasileira é rodoviária, imagina se 30% passasse para a cabotagem. A cabotagem hoje tem o quê? Uns 11% por aí? Cabotagem hoje é 11%, sendo que desses 11%, 60% deles é de alívio de petróleo de plataforma. Tá. Então é muito pequeno, Está menos de 5% aí. É muito pouco, eu acho, né? Ainda que seja esse número. E aí, curiosidade, né, Tomás? 1.200.000 containers é um terço. Perdão, desculpa. No ano passado, nós transportamos 1.200.000 containers. O movimento Brasil-Estados Unidos é de 400.000 containers. Então, 1.200.000 é muito. Sim, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Eu acho que às vezes a gente fica com aquela síndrome de vira-lata, né? A gente acha que a gente é pequenininho. Não sei. Então, Agora, a cabotagem pode crescer mais nas outras cargas? Pode. Só que as outras cargas, elas são totalmente dependentes de projetos industriais. Então, eu preciso que surja uma nova indústria que demande insumos ou retirada de produtos semi-acabados ou para intermediários, para que eu possa ter. E aí eu dou um exemplo assim, que é bem marcante, é recente, todos vão lembrar. Foi criada a Companhia Siderúrgica de Pecém. Né? É recente, é uma indústria nova. A Companhia Siderúrgica de Pecém se instalou lá em Pecém, e aí não tem minério de ferro lá. E aí, o que aconteceu? Precisou transportar minério de ferro de Itaqui, no Maranhão, para lá. Uma empresa nossa, associada, botou 2 navios de 120.000 toneladas para fazer isso daqui. Então, num movimento que não existia, um transporte que não existia, daqui a pouco nós tivemos Então, o que eu falo é assim, que o movimento, o crescimento da carga containerizada era numa ascendente, né? Ali de 400.000 para 1.200.000, ele foi assim, linearmente, se podemos dizer assim, né? De vez em quando dá umas quedinhas, né? Mas ele foi crescendo. Já o do granel não é assim, ele é de saltos. Então, eu não tinha um movimento, daqui a pouco eu tenho aquele movimento e estabiliza. Fica anos naquilo ali, até surgir uma nova indústria. Então, eu acho que de novo, como o transporte doméstico ele é ligado diretamente ao crescimento do país, e agora com mais razão, quando eu falo desse exemplo das indústrias, tá certo? Se tiver mais indústrias, tiver mais industrialização, terá mais demanda de transporte para isso aí. Um exemplo curioso, assim, também, que eu acho que é bem interessante, né, Thales, assim, produzido bobinas de aço lá no Espírito Santo, pela ArcelorMittal, né? Essas bobinas são transportadas de cabotagem lá para Santa Catarina para serem laminadas. E agora não, já tem algum tempo, né? As bobinas laminadas são transportadas para o Suape, para a produção de carros da Jeep. Então, é uma coisa assim e isso é tudo cabotagem. Tudo cabotagem. Então, são projetos assim. Agora, por que apareceu o transporte de bobinas de aço para Suape? Porque a Jeep se instalou lá. Não é porque a gente quer.
Exato. Depende de uma indústria demandar. E não né? se instalou em Suape, né? Se instalou numa cidade de Goiânia. É né, isso, que- não é ali perto, ali exatamente. perto. Mas se usa... Mas não usa o complexo industrial. né? O complexo industrial. Né? Agora, comandante, então o senhor está dizendo que se a gente começar a desenvolver, né, ZPS, né, ou zonas de apoio logístico, né, isso tende a puxar a cabotagem. Sem dúvida, Né, sem porque dúvida. necessariamente vai ter um porto ali, vamos dizer, alavancando isso, né, Isso, é. e vai demandar provavelmente ali uma perna para cabotagem. Né? Eu entendo que a ZPE, né, ela realmente atrai, e aí com indústria, né, ela não vive sozinha, né? Ela não vive sozinha. Ela precisa dos seus insumos, ela tem a indústria intermediária, ela pode ser uma indústria intermediária, né? Eu acho que o exemplo típico, né, é a automobilística, né? Porque se instala uma fábrica da Jeep, daqui a pouco aparece a fábrica de pneu, a fábrica de amortecedor, um monte de fábricas de menor porte, mas que elas abastecem Orbitam ali aquele orbitam núcleo. aquilo ali. E aí, quando a gente tem um transporte que é confiável, que é regular, que trabalha quase que com o conceito de just in time, tá certo? Para que eu preciso, se eu tenho já essa indústria instalada lá no sul, para que eu preciso trazer essa indústria para se instalar aqui em Pernambuco também? Eu recebo os insumos dela aqui e não preciso fazer estoque, porque chega com regularidade. E assim opera, por exemplo, a Mercedes lá em Juiz de Fora opera assim. Comandante, o senhor citou 2011 como um marco aí para esse business, né, de soluções logísticas, né? Depois nós tivemos, acho que em 2018, a greve dos caminhoneiros, Isso. né? E isso também acendeu um alerta para algumas empresas, né? E hoje nós temos a pegada de carbono, né? O senhor já citou aí, inclusive, essa vertente. Evidentemente está todo mundo fazendo conta, né? Quanto custa o frete. Em que medida talvez o custo fique em segundo plano e a questão ambiental em primeiro plano, já a partir de que isso vai ser convertido também em questões econômicas? Isso também está no planejamento estratégico de cada empresa. Já dá para sentir alguma coisa nesse sentido? Sim? Então, Mário, eu acho que eu tenho que falar de forma separada aqui a navegação e todo o Brasil, vamos falar assim. Tá certo? Por quê? A navegação não tem opção. Nós já estamos sendo taxados e os nossos navios já estão sendo em vias de serem penalizados, nossos não, navios da frota mundial, pela emissão de carbono. Nós temos uma meta a ser atingida agora em 2026, que se não for atingido... Já em 26? De 26, para nós é 26. É o CII, Carbon Index Indicator. Que se não atingir, os navios serão classificados em 5 categorias. Os que estiverem na categoria quase dizer para ele assim, olha... não há mais mercado para você. Não há mais mercado, você não pode mais circular. Porque os compromissos ambientais que a IMO assumiu lá na COP e vem assumindo isso aí. Mas o Brasil tem que seguir isso? Tem, porque nós somos parte da Convenção Marpol. A Convenção Marpol não permite exceções. Então, é inevitável isso daí. Então, a navegação já vem pagando esse preço aí, e até mesmo agora, apenas como curiosidade aqui, né, até os próprios armadores internacionais estão chiando agora. Por quê? O que aconteceu? Você vê como é que o transporte marítimo é cheio de novidades, né? Com a guerra do Mar Vermelho, o que aconteceu? As rotas tiveram que se passar pelo sul da África, né? Então, o que aconteceu com esses navios fazendo uma rota mais longa, emitiram mais carbono. E aí estão com o risco de serem penalizados por atender um transporte mais longo. Então, esse é o mundo da navegação. Nós temos as metas de carbono já para 2026 e a de gases de efeito estufa para 2030. Então, está tudo... E se o senhor pensar num navio que tem uma durabilidade de 25 anos, então, as empresas internacionais estão fazendo navios a gás, navio a metanol, mas já estão pensando que esse navio, 25 anos, ele já não vai chegar em 2050 já como fora do standard, né? Então, você imagina para nós aqui que ainda estamos
estudando. Então, nós temos um impacto muito alto. As empresas já estão adotando medidas para redução de emissões de carbono, especialmente, que são basicamente pintura, esquemas de pintura com tinta plástica que causa menos arrasto no casco do navio, a instalação de apêndices de casco que aumenta a eficiência energética, melhoria nos motores, isso já está em curso. Já adotamos isso daí e cada empresa fazendo o seu estudo aí. Bom, mas aí eu falei da navegação, né, doutor Mário? E a navegação brasileira está fazendo isso daí. Quem é que está pagando isso? Por enquanto, somos nós. Ah, mas você não vai passar por frete? Indiretamente, algumas coisas já vão sendo repassadas. Mas só que, como nós falamos anteriormente, nós temos um limite. Se eu aumentar muito meu frete por conta dessas regras, eu perco para o caminhão, que é o nosso grande, que é o concorrente direto ali. Então, e o que nós estamos vendo de medidas de redução de emissão nos outros transportes? E aí eu falei outro dia, o pessoal achou engraçado, né? Mas é o seguinte, é porque o transporte marítimo e o transporte aéreo são regulados internacionalmente. E a IMO e a ICAO, que estabelecem essas metas porque os seus secretários-gerais assumiram o compromisso lá na ONU de redução das emissões, na COP também. E no rodoviário, cada país cuida do seu. Mas só que cada país tem que apresentar o seu resultado lá. Então, eu, particularmente, doutor Mário, eu não vejo assim aqui no Brasil, exceto projetos de biodiesel que a gente estão sendo discutidos aí, mas a gente está muito atrasado ainda nessas controle das emissões dos outros modais. Não que eu queira o ruim para todos, não é isso, não estou dizendo isso não, tá certo? Mas se você vai na Europa, por exemplo, eles já estão lá muito mais avançados isso daí. E até mesmo, eu já viajei lá na Europa, lá, você compra uma passagem, você emitiu não sei quanto de carbono. Quer dizer, quem está emitindo sou eu, para ser transportado de avião. É isso que eles estão já transferindo esse custo para... No transporte marítimo, só para dar mais complementada, né? Nos navios que vão para a Europa, já existe uma sobretaxa nos afretamentos. Já existe o ECS, o Emission Control System. Já é cobrado. Então, você vai para a Europa, qual é a categoria do teu navio? Ah, meu navio é D. Opa, então você vai pagar mais caro. Isso vai para um fundo? Isso vai para um fundo europeu, esse é europeu. A ideia na IMO é até criar um fundo para também contabilizar, o que será péssimo para nós. Por quê? Nós, aí falando de longo curso aqui, né? Espero que não seja cortada a minha cabeça por conta disso, né? Mas na realidade é o seguinte, nós somos um país de carga e exportadores de commodities. E os nossos concorrentes nas commodities, na carga, né, nem sempre estão na mesma distância que nós, muitas vezes mais perto. Sim, a Austrália vendendo para a China minério e o Brasil exato. Na então, mesma condição. O navio que vai do Brasil vai emitir muito menos. Então, se criar esse imposto, né, vamos falar assim, essa taxa, para compor esse fundo, nós pagaremos mais do que... Então, o preço do nosso minério perde competitividade. A nossa soja, como é que ela vai se comportar perante uma soja americana, uma soja argentina? Somos o maior produtor, mas será que dá para concorrer? Agora, a minha questão é do lado do cliente da cabotagem. Né? Ele tá enxergando isso ao contratar o navio, ainda que seja um navio... Não do antigo, ar. Vamos dizer, das antigas ainda, né? Ele ainda assim vai emitir menos do que o óleo diesel de um caminhão. Sim. Né? E por conta disso, seria aí um trade-off, né, de você ir para a navegação. E aí a questão não seria meramente econômica, mas estaria dentro, vamos dizer, de boas práticas ambientais da própria companhia. Sim. Esse mercado, você já enxerga... Já. As empresas, ainda não assim de forma agressiva, como fator de decisão.
né? Mas as empresas já cobram. Mas quanto é que emite isso daí? Quanto que vai... Já existe esse... Eu não diria, é muito cedo para eu dizer que é um mercado, né? Uma cultura é uma cultura, já está começando. Empresas mais comprometidas ambientalmente já cobram isso daí. Mas esse navio é qual? Por que esse navio? Qual a idade desse navio? Até isso começam a cobrar. Porque ele sabe que se ele pegar um navio da década de 90, vai emitir muito mais do que um navio que foi construído agora, tá certo? E as empresas vêm já aprimorando. Então, empresas nossas associadas que trouxeram navios agora, estão trazendo navios agora, nesse mês, tá certo? Já traz um navio num nível de emissão muito menor do que os navios anteriores dele. Então, já existe eu não diria que é mercado, eu preferia dizer que já existe essa cultura de algumas empresas. Ainda não é marcante, mas, como eu disse, na Europa isso já está marcado. E eu entendo, eu acho que isso daqui a pouco nós não vamos ter saída, vamos ter que cumprir isso daí. Não adianta falar só de desmatamento, não. Nós precisamos atuar, porque o transporte é o maior. Pelo menos o que eu li outro dia, é que o desmatamento é mais impactante do que o transporte aqui no Brasil, né? Mas, de qualquer forma, o transporte precisa descer o quinhão. Essa que é a verdade. É interessante vocês terem entrado numa questão da regulação, né? Porque muitas vezes a gente vê a regulação como algo... a sociedade, né, vê a regulação como algo que pesa, gera burocracia, mas nesses mercados altamente regulados, muitas vezes é aí que vem essas soluções na questão de emissão. Um mercado do modal rodoviário, por exemplo, que ele tem essa liberdade, acaba que você vê aqueles caminhões antiquíssimos, né, emitindo carbono absurdo. Nas ferrovias eu vejo uma tentativa já de melhora, mas veio até no governo passado, se eu não me engano, na questão econômica, você conseguia, agora você vai poder emitir títulos verdes e com isso incentivar o modal ferroviário, né? Mas isso também na navegação já acontece há um bom tempo. O que eu acho assim é que no rodoviário nós sofremos uma pressão muito forte, porque é um transporte, um modal de baixa regulação. Porque nós, quando olhamos a NTT, o senhor Mário sabe melhor, a NTT, ela pegar a JSL, pegar a Mercúrio, as grandes empresas de transporte, é fácil para eles. Eles estão ali, não tem uma frota gigantesca, é fácil. O problema são os autônomos. Sim. Nós temos uma quantidade enorme de autônomos, mas são esses autônomos, não estou criticando nenhum autônomo aqui, por favor, mas são eles que mantêm a pressão. Porque ele que comprou um caminhão por um programa de financiamento do governo para pagar em 120 prestações, e aí se não tiver transporte para ele vai pagar a prestação como? Aí o governo parece assim que se vê assim naquela sinuca de bico, né? Porque ou ele dá carga para esse transportador, ou ele toma um calote, porque o transportador não vai pagar o financiamento e vai ficar com o veículo ainda. Então, e aí, para pegar esse... Né, eu acho que, na minha modesta maneira de ver aqui, o governo vem errando de alguns anos, quando ele lança esses programas de renova a frota de caminhão, porque eu sou favorável, a gente tem que ter uma frota moderna, mas ele não tira o caminhão antigo. Então, o que nós vemos aí, a gente anda nos portos aí, lá em Santos, você dá até medo. Vai no Caju, dá até medo de ver como é que aquele caminhão está andando ainda. Então, esse é um... Agora, esse caminhão está andando e está saindo a quantidade de emissões dele absurdamente maior. Não tem nem maior. Maçaneta o caminhão, né? Imagina como está o freio, como é que vai estar a troca de óleo. E por aí vai. Então, a NTT, com todo respeito, aliás, faz um trabalho muito bom, mas ele não consegue chegar nesse camarada, nesse cara. E também, se ele multar esse cara, o cara não tem condição de pagar. 2018 ainda assusta, né? Vende o almoço para comprar o jantar, né? Assim, tem uma questão social envolvida social também. Uma dúvida, e isso tem que ser bem endereçado, né?
Em 2018 assustou também, né? Quer ver, mas então, o que parada dos caminhoneiros. Mas em 2018 aconteceu, acho que nós analisamos muito essa questão da greve que aconteceu em 2018, né? Porque o que aconteceu foi que começou a greve com os autônomos e, de repente, as transportadoras entraram no jogo dos autônomos. Esse que foi o problema. E aí, as transportadoras é que ficaram com uma vilã do negócio, foram eles que organizaram a greve. Tanto é que hoje na CNT, hoje existe a CNT, Confederação Nacional do Transporte, e existe a CNTT, Confederação Nacional dos Transportadores, não sei, mas só de autônomo. Os autônomos não fazem mais parte da CNT. Porque a CNT é uma confederação de empresas e não de autônomos, porque ali seria quase muito mais próximo de um sindicato, uma confederação de trabalhadores do que de provedores de serviço, né? Então, foi muito marcante isso daí. E aí, o que aconteceu? Após 2018, ocorreram várias ameaças de paralisação de caminhoneiro. Várias, em Salvador, em Santos. Ameaças não, tentativas. Tentativa, né? Houve a paralisação, mas ela não deu aquela destravo, realmente parou tudo. Por quê? Não foi aderido totalmente. Porque viram que aquilo ali, quando eles colocaram o nível de exigência lá em cima do que eles queriam, eles praticamente deram um tiro no pé, essa que é a verdade. Então, hoje, há riscos de greve, de paralisação de caminhoneiros, sempre existirá. Mas eu não sei se eles conseguem aquela mobilização que conseguiram em 2018. Aí, em 2018, tinha a questão do combustível, pressão de preço do combustível, do frete, exatamente. Foi daí que nasceu, como já falamos aqui, a tabela de frete mínimo, que é o único modal que tem. No marítimo, a gente tem a ANTAQ controlando a modicidade, Sim. não fixando o preço. No aéreo, idem. Ninguém está dizendo que a passagem é tanto, passagem é X ou é Y. Então, existe sempre a livre... E o modelo de tabelamento de preço é impensável, né? Hoje não faz sentido nenhum numa economia que se diz aberta, livre, né? Mas, comandante, eu queria abordar com o senhor a questão do trabalhador marítimo. Isso. O Brasil deve entrar nos próximos anos, e isso não está muito distante, em níveis de produção de óleo e gás de OPEP, né, de países que integram a OPEP. Nós vamos produzir muito óleo, muito gás, né? Isso vai aumentar o apoio marítimo, isso vai demandar muito trabalhador marítimo, que acaba, ao fim e ao cabo, vai concorrer com os marítimos da cabotagem. A gente também tem um programa aí de ferrovias que corta o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, isso vai desembocar nos portos, isso tende também a demandar mais a cabotagem. O senhor falou da carga feeder, a gente vai no modelo de hub invariavelmente, nós vamos receber navios aí com 366, com 400 metros, não vão atracar em qualquer canto, vai gerar carga feeder, vamos ter mais serviços para cabotagem, vamos ter energia eólica, parques eólicos, isso vai demandar muita engenharia também a bordo, mais marítimos. Nós temos mão de obra para essa gente toda? Não. E aí? Não. Nós fizemos um estudo, contratamos... A gente vem... Há alguns anos, eu diria muitos anos, tá? Não é alguns porque é pouco, não. Muitos anos. A gente vem alertando a Marinha, que é a formadora das mão de obra de marítimos, tá certo? Da necessidade de não trabalhar com pleno emprego. Pleno emprego. Porque o pleno emprego, ele é ruim por si só. Quando o senhor diz pleno emprego, é que a Marinha capacita alguém forma a já quantidade empregado. Necessária para... A Marinha trata os oficiais da Marinha Mercante, tá certo? Como me tratou quando eu me formei na Escola Naval, como oficial da Marinha de Guerra, tá certo? A Marinha tinha que me dar um emprego. Eu formei para ser um oficial, um segundo tenente do Corpo da Armada. Eu tinha que embarcar num navio. Isso era... O oficial da Marinha Mercante,
ele é um oficial, ele é um reservista da Marinha, tá certo? Mas a Marinha não tem compromisso nenhum de garantir emprego para ele. Porque o senhor, você, tá? Não, quando se formaram, alguém estava preocupado com você ter emprego? Ou você saiu buscando o seu estágio, buscando o seu aprendiz, o jovem aprendiz, não, como é que chama? O iniciante ali, né? Primeiro emprego, né? Cada um foi por si só. Mas não, a Marinha acha que a gente tem que dar emprego para eles. E a Marinha, então, trabalhou nessa política de pleno emprego durante anos. Durante anos. Quando eu digo anos, eu estou falando, por que eu estou falando isso? Porque em 2008, tá certo? 2008, 2009, houve essa crise. Faltou mão de obra. E aí alegou-se que os centros estão despreparados, precisam de obras, os centros de formação. Uhum. E, na época... São dois centros. São dois centros, o SEAGA e o SEABA, um em Belém e o outro no Rio de Janeiro. E, na época, era muito provocado pela indústria de óleo e gás. Olha só, estamos repetindo o cenário, né? E aí, na indústria de óleo e gás, uma parcela da produção, em termos financeiros, ela tem que ser investida em ciência e tecnologia. E aí criou-se, então, o Programa de Mobilização da Indústria do Petróleo, PROMIMP. E esse PROMIMP reformou e melhorou todos esses centros para receber uma quantidade bem maior de oficiais que eles tinham. Bem maior, que eu estou falando assim, o número exato, mas eu diria assim que no Rio de Janeiro ter 500 alunos nas escolas, nos 3 anos lá, e mais em Belém ter 400 alunos. A Marinha está trabalhando hoje, com 200 alunos. No total, nos 2 centros. Então, o que aconteceu? Durante anos, se formou daquilo ali. Mas está bem que estávamos ainda andando meio de lado, porque depois do petrolão, houve uma redução da demanda, e aí parou. A Marinha ficou formando essa quantidade pequena. E a gente alertando, olha, vai faltar, como faltou em 2007. E aí, lá em 2007, se adotou uma solução que a Marinha usa contra a gente, tá certo? Que foi a criar um curso rápido, vamos falar assim, que era pegar quem tinha curso superior já, fazia um curso de 1 ano, e depois virava marítimo. Fazia o estágio, virava marítimo. Enquanto que nas escolas demora-se 3 anos de bancos escolares, mais 1 ano de coisa. Então, esses 2 itens aqui já servem para mostrar o seguinte: qualquer solução, a mais rápida, demora 2 anos. Né? Então, a partir da providência. A partir da providência. Eu diria que... Esse cronômetro nós não disparamos Não disparou. Então, esse estudo que nós fizemos, mas a Marinha não acreditou na gente, nunca acreditou na gente. Não, tem não sei quantos oficiais desempregados, mas desqualificado. Desempregado, mas não é o de padrão aceitável. Não é empregável de imediato. Não é empregável, tanto pela preparação, ou mesmo porque não é um bom funcionário. Porque, infelizmente, nós temos bons e temos maus funcionários. Então, eu não quero aquele cara ruim, porque ele vai causar acidente. A gente tem um problema de seguro muito grande, né? De acidente. Então, ou seja, além de poucos não são muito bem qualificados. É isso? Alguns não estão bem preparados. Não tiveram um bom desempenho nas escolas. Todos nós temos colegas nossos de faculdade que o cara não vinga. Não vinga, não deu certo, essa que é a verdade. Escolheu outra profissão, às vezes até isso daí. Mas acontece no marítimo também. Claro. Então, mas a Marinha nunca acreditou nisso daí. A gente vem. E aí, o ano passado, essa coisa ficou mais grave. A gente começou, na cabotagem, nós começamos a perder a mão de obra. Porque é assim, doutor Mário, os marítimos, eles ficam na cabotagem, quando aumenta a demanda, eles vão para o apoio marítimo, quando é do apoio marítimo, que aumenta a demanda, eles vão para as plataformas. É por causa da questão de salário e regime de trabalho.
Aqui trabalha-se 60 por 60, 43 por 43 na cabotagem, no apoio marítimo 28 por 28, na plataforma 14 por 14, às vezes 14 por 28. Então, Aí não dá para competir. não dá para competir, e além do salário. E aí tem outras questões também sociais, vamos Claro. falar assim, porque o cara da plataforma, ele está ali em Macaé, ele Tá perto de está casa. pertinho de casa. O navio da cabotagem, ele vai para Manaus, vai para Rio Grande, está sempre distante. Um ali, cidadão né? do Brasil, né? É uma característica. Bom, mas então nós decidimos o ano passado, foi o ano passado, né, a fazer um estudo independente. Se a Marinha não acredita na gente, eu estou falando, está faltando marítimo. E aí, o que aconteceu, doutor Mário? O senhor falou de crescimento do óleo e gás, crescimento das eólicas, mas nós tivemos o programa BR do Mar, que falou que era para aumentar em 40% a frota. Positivo. Mas como é que eu vou aumentar em 40% a frota se eu não tenho marítimo para tripular os navios? Só Então, se for com um navio fantasma, né? Só se for um navio fantasma. Então, hoje, as empresas que trouxeram já navios, porque houve um aumento Sim. da frota depois de, não aqueles 40% que se desejava, tá certo? Mas houve um crescimento aí, mas pelo menos só este ano, as empresas trouxeram 6 navios a mais. 6 navios Que é uma a boa mais. notícia. Uma boa notícia, Claro. de cabotagem, eu estou falando só de cabotagem. 6 navios a mais, se eu considerar que cada navio desse tem 10 oficiais, tem 20 oficiais, com regime de 1 para 1, então para cada navio eu preciso de 40 oficiais. Se eu tenho 6 navios, eu preciso de 240 oficiais. Tá bem que eu preciso do comandante, mas preciso do jovem ali também, tá certo? Foi uma dificuldade. As empresas tiveram muita dificuldade de recrutar gente para atender isso daí. Então, nós fizemos esse estudo foi feito pela Fundação Vanzolini, que tentou exatamente nesses cenários. Vai ter eólica, vai crescer o óleo e gás, vai crescer a cabotagem, vai crescer outras demandas. Eles fizeram um mapeamento, simularam 420 mil cenários. Por que cresce um, não cresce o outro, cresce esse, não cresce aquele? Eles simularam 420 mil cenários. Estressou bem o modelo. Estressou. Desses 420 mil cenários, 1,7% dos casos não faltará mão de obra. O restante todo faltará mão de obra. Marítimos, oficiais, que varia de 1.000 a 4.000. Quer dizer, 97% de probabilidade de que vai faltar. É quase certeza, né? Então, agora, ações. Como você falou, o cronômetro, vamos disparar? Cadê? Precisa formar para o concurso que vai para entrar na escola de formação o ano que vem, foram abertas 293 vagas só. Bom, o Instituto está nessa briga aí junto com vocês. Sim, sem dúvida nenhuma, precisamos disso aí. Mas existe outra. A gente entende que precisamos evoluir. Voltar com o curso, esse curso de Ozon, que é esse curso de curta duração, precisa ser voltar. A Marinha não diz que não tem dinheiro. Então vamos fazer uma solução aqui. Os armadores entram aqui para formar o marítimo. Nós precisamos da mão de obra. Nós temos dois grandes centros de custo na navegação, né? Um é a mão de obra, que ele é centro de custo, mas ele é que me dá receita também, né? Não estou botando eles na parte negativa, não. Então, eu preciso de mão de obra. O grande patrimônio de uma empresa de navegação é a mão de obra, porque é ele que garante que o navio está bem cuidado, está bem mantido, está fazendo tudo funcionando bem e não causa acidente. E o segundo é o combustível. O segundo fator de custo nosso é combustível, que é onde vai ser formado o frete. Então, se eu tenho falta de mão de obra, começa a subir o salário do marítimo, acaba refletindo no frete também. Na competitividade, quando a gente trata com outro modal como o rodoviário. Então, eu acho que nós divulgamos esse estudo aí, temos feito muito, falado... O país precisa gerar emprego, não é? É melhor a gente ter, assim, pode parecer absurdo, mas é melhor eu ter uma pessoa qualificada desempregada do que ter um desqualificado desempregado. Sim, não há a menor dúvida. Porque o desqualificado desempregado ele não vai conseguir nada.
O qualificado desempregado é uma questão de oportunidade. Exatamente. É um momento, pode crescer o país como está crescendo. Tem a discrepância do desempregado, do desqualificado empregado trabalhando Esse que nós estamos e caminhando cobrando isso. caro. E quando todos os indicadores, as perspectivas apontam para uma demanda nesse sentido. O apoio marítimo, pelo que eu tenho conversado lá com o pessoal da ABIAN, também eles já cresceu muitas embarcações que estavam até em lay-up, que já voltaram para operar. Porque tem a própria Petrobras e as petroleiras. Esse que é um ponto importante, né, Tomás? Porque na época, lá em 2007, praticamente todas as contratações das embarcações de apoio marítimo eram da Petrobras. Isso vai mudar. Hoje já mudou. Então, são embarcações que atendem as outras petroleiras, as BPs, cada vez mais, né? Chevron, cada vez mais. E ainda tem, como você falou, se cresce o petróleo e gás, esse petróleo está sendo explorado cada vez mais distante da costa. Demanda o navio shuttle também, que é outro navio que precisa de mão de obra. Exatamente. Então, e aí não há porquê. É o caminho todo, rebocadores, quer dizer, olha, você aí vai na cadeia, exatamente. Então, a Marinha, eu acho também o seguinte, é uma profissão que tem características próprias. O índice de evasão dos primeiros anos dos formados é muito alto. Depois de 5 anos, mais ou menos, quase que 50% evadiu. Mas evadiu, o que eu estou falando, é o seguinte, é que ele foi buscar outro, ele não gostou da vida embarcado, mas ele está trabalhando na companhia, em terra. Ele é um cara que tem a cultura já. Então, não é perda do funcionário. Ele não saiu do setor, né? É um redirecionamento. Para operações, aí hoje, o que nós temos hoje, só para concluir aqui, nós temos um problema sério de arranjar comandantes. Os comandantes nossos têm mais de 60 anos. Então, são pessoas que estão trabalhando, mas daqui a pouco vão parar. São pessoas porque demora-se cerca de 12 anos para você formar um comandante. É mesmo? Porque tem toda a carreira, segundo oficial, primeiro oficial, aí depois tem o de náutica, né? Vai ser imediato, vai ser às vezes tem navios que nem é imediato ainda, tem que ser supervisor, depois que vai ser comandante. Então demora, e tem um tempo de um interstício para passar de uma categoria para outra, entendeu? Demora, às vezes, com um capitão de longo curso, para um navio containeiro, 12 anos no mínimo. 12 anos no mínimo. Interessante. Então, é uma formação que demora 4 anos, no mínimo, para entrar. Então, agora você vai ser oficial de marinha mercante. 4 anos para ele chegar lá para começar a trabalhar. E depois mais 12 anos... Quer dizer, eu não vou ter um comandante com 30 anos. Não. Necessariamente vai estar na faixa dos 40. Sem dúvida. Assim. Já são pessoas mais velhas, né? Vamos dizer assim, mais experientes, porque precisa, né? Você não pode deixar um navio desse. Você não vai botar um navio que custa 43 milhões de dólares na mão de um garoto que, vou testar, vou brincar aqui. Não pode. Ninguém faria isso, né? Tem seguro? Tem, mas não é assim que brinca, né? O brinquedo é caro. E conte conosco, comandante, em relação à frente e o Instituto na luta para melhorar e trabalhar mais do que justa. Né? Exato. E até acho já que é endereçado mais um centro de discussão aqui do Instituto e da frente. Esse assunto está mapeado, né? Evidentemente a gente está cuidando, já colocamos isso inclusive nas audiências públicas aí, apesar de a gente está falando de porto, né? Mas... E navegação é algo à parte, né? Mas é importante a gente já reverberar isso. Porque eu entendo assim, às vezes a solução, né? Não, vamos abrir novas escolas. Nós já tentamos isso daí. Quem é do setor privado que quer formar essa escola? É uma escola que tem é muito específica, tem muitos equipamentos, não há interesse de ter isso daí, ter essas escolas. Vamos abrir para não ser formado na Marinha. Quem é que vai fazer? Então, a solução não é assim... Então tem. E existe recurso. Porque existe o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo, que recebe uma parcela do adicional de frete e vai para lá. Aí tem o problema de contingenciamento. Ok, mas vamos enfrentar o problema. Positivo. Não vamos, eu não consegui resolver, então vou formar menos.
Não, temos que formar mais. É verdade. Temos que formar, temos que botar gente no mercado. Agora, esse é um problema, né, só para que não é brasileiro. Falta marítimos no mundo. Ah, os filipinos. Tem, o filipino tem, mas está faltando. Falta, mas o filipino forma muito subalterno. O ucraniano tem, polonês, que são os categorias, os de oficiais, indiano, mas está faltando. E aí, se a gente pensa que lá eles trabalham num regime de 7 períodos de trabalho, 8 períodos de trabalho para 1 de descanso, nem sempre remunerado, os nossos marítimos estão numa condição muito melhor que trabalho. E não foi uma conquista deles, a gente não tem que Legítimo, brigar. ok. É legítimo. 43, e cada vez menos, eles estão tentando reduzir esse período. Mas esse período e aí é só uma curiosidade, né? Reduzir o período, hoje, que eles trabalham em regime de 1 para 1, tudo bem, para cada posto de trabalho eu tenho que ter 2 funcionários. Então, mais ou menos isso daí já está incorporado. Só que quando eu reduzo o tempo de 60 para 60, para 43 para 43, se eu pegar num período de 1 ano, eu vou fazer mais trocas. E a troca do marítimo tem um custo elevadíssimo, porque eu tenho que mandar o marítimo. Nós somos obrigados pela convenção pela MLC, tá, a Convenção do Trabalho Marítimo, quando ele termina o período de trabalho dele, eu tenho que mandar ele para a residência dele. Esteja onde estiver. Esteja onde estiver. Então, se o navio está lá... E é por isso que isso é um ponto que dificulta muito nossa navegação, participação no longo curso. Porque imagina o marítimo está viajando, o navio terminou a viagem lá na África. Eu tenho que mandar ele para... Eu brinco assim, não, sem nenhum demérito, mas tem que mandar ele para Sobral, né? Entendeu? Então, é fato. Então, isso daí dificulta a nossa... Tanto é que os navios que operam no longo curso, eles têm um acordo diferenciado para essa questão de períodos de trabalho. Mas, de qualquer forma, para nós é caro. Mais trocas, mais custo. Falta de mão de obra acaba gerando mais custo, porque a briga por salário nas negociações são mais difíceis sempre. Não que eles estejam errados, estão certo. Eu acho que é uma briga do sindicato dos trabalhadores defendendo o seu lado aí. Não estamos em oposição, mas a gente precisa ter disponibilidade. A não ter disponibilidade é realmente querer acabar com a atividade. Porque ou então... nós entendemos que é um absurdo eu pegar, o navio na cabotagem, mas eu vou trazer um filipino para vir para cá. Não, por quê? É um navio trabalhando aqui no transporte doméstico, de Brasil. Por que eu vou dar emprego para um filipino se eu posso dar para um brasileiro? Claro, não tem dúvida. Então, não tem dúvida que tem que ser para o brasileiro. Agora, tem que ter. Eu tenho, agora nos últimos tempos, Mário, essa falta de quantidade de marítimos, a gente começar a ter que pegar o que tem disponível, não na cabotagem, mas eu tenho notícias de ocorrências de alguns acidentes um pouco mais graves no apoio marítimo. Isso é preocupante. Sem dúvida. Isso é preocupante. Aí nós começamos aí riscos de derramamento, olha só como é que... Quantas empresas nós temos hoje na cabotagem no Brasil? Então, Mário, na cabotagem, se a gente olhar lá no site da ANTAC, nós vamos encontrar 45, 50 empresas de cabotagem, né? Na ABAC, hoje, nós temos 9 empresas associadas, tá certo? É bem verdade que, num período anterior aí, algumas empresas criaram grupos econômicos, né? Então tem 2, 3 empresas subsidiárias dentro da própria empresa, para se valer da possibilidade de afretar navios a casco nu, tá certo? Que hoje isso já não tem mais sentido, né? Então, tem empresas, na ABAC eu tenho 9 grupos econômicos, tá certo? Mas eu tenho 11, 12, 13, 14, 15, 16 empresas ali, só empresas. Mas temos outras empresas, agora temos a Norcoast, que espero que em breve ela se associe também, tá certo? Estamos pensando na questão de um ajuste de estatuto, né? Nosso, tá certo? Nós estamos providenciando já isso. Então, seria mais uma outra empresa, né? E aí envolvendo tudo, tanto graneleiros quanto porta-container. Exceto a Transpetro, né? Tá. A Transpetro já foi nossa associada, hoje não é nossa. Temos aí 2 dezenas de ativas. Temos. Podemos considerar 2 dezenas de empresas ativas aí, mas
que operam efetivamente em grupos econômicos, eu diria aí que não passam 12 empresas aí, talvez, aí que sejam ativas. Isso Pouco. para gerenciar uma costa como a do Brasil. Esse é um ponto, sim, é pouco. Então, muitos Mas há criticam, pouca né? barreira de entrada, né? Quem desejar, entra. E quem desejar entra. Antes e agora, né? Agora está mais fácil ainda, tá certo? A Braskem está pedindo para virar uma empresa de navegação. Bem-vinda, vamos botá-la aqui dentro da BAC também em breve, tá certo? Nunca houve essa barreira de entrada, apesar de alguns dizerem que há barreira de entrada. Sim, a barreira de entrada é de que a empresa precisa, vou falar assim, pode ser ruim, precisa ter o bolso fundo, porque você precisa ir lá pagar, você vai falar, comprar um navio, 43 milhões de dólares. Se você não quer comprar um navio, você vai afretar um navio. Um navio afretado, um navio de porta-container aí de 3 mil, 4 mil teus aí, ele está custando, o custo diário dele, de afretamento, é 20, 25 mil dólares. Então, você vai pegar um negócio, um bem, vai operar aquele bem. Você tem que faturar 25 mil dólares para depois começar a ter alguma receita, né? No dia, por dia. Por dia. Então, isso sem contar pagar marítimo, pagar o combustível. Então, precisa ter o bolso fundo, vamos falar assim, né? Não é para... É para armador, não é para amador, né? Mas não é nenhum... Todos são muito bem-vindos, qualquer empresa será sempre muito bem-vinda, tá certo? Agora, tem que jogar o jogo da forma que todos jogam, tá certo? Porque é muito pesado. É muito pesado. E ajudar a enfrentar essas questões da operação, né? Mas eu estava falando, sabe, 12 empresas, 15 empresas, vamos aqui, 15 empresas é pouco, é muito. Quantas empresas tem no mundo? De container, por exemplo, que se fala muito, são só 3 empresas de container na cabotagem, 4 agora, certo? Mas quantas empresas tem no mundo hoje de cabotagem? Acho que não enche as 2 mãos, não, hein? Essa que é a verdade. É um mercado concentrado. É um mercado concentrado. E não é dividindo que você vai baixar o valor do frete. Pelo contrário, as empresas fazem joint. Né? Joint. Exatamente. Faz os VSAs, aí os Vessel Share Agreement, tá certo? Que é para otimizar. Porque elas brigam por mercados diferentes, sim, mas na hora do transporte, elas buscam diminuir custos. E eu acho assim que a ANTAC, quando ela pede, hoje ela autoriza os VSAs, tá, os Share Agreements da cabotagem, mas de uma forma muito zelosa, sabia? Eu queria destacar isso daí, isso é da sua época lá ainda, né? Que é o seguinte, tá bem, você compartilha o espaço, mas você não vende o espaço dele. Por quê? Seria o seguinte, se eu faço um share agreement com você e nós vamos vender o mesmo espaço, vamos combinar aqui o preço. Não pode, eu não posso. Se você é o transportador, você negocia. Se eu sou o transportador, eu negocio. Ainda que quem fará o transporte efetivo seja você. E você critica esse modelo? Não. Não, estou elogiando. Okay, não, é muito ciosa, isso que eu falei. Sim. A ANTAC é muito ciosa, para não deixar que 2 empresas se unam para fazer um cartel. Aí é cartel. Claro. Aí é cartel. Entendeu? Isso é cartel. Mas não é isso que a ANTAC permite. Eu compartilho o espaço. É isso. Eu compartilho o espaço. Nunca... Comandante, eu sei que já estamos aí chegando no nosso final, mas eu tenho que perguntar. O BR do Mar trouxe um bom retorno ou ainda é preciso melhorias? É óbvio que a gente ainda precisa do decreto regulamentador. E a propósito, tem notícia de quando virá o decreto? Não? Cabeça de bacalhau. É uma cabeça de bacalhau, apesar que a última vez que eu fui a Portugal, eu vi uma cabeça de bacalhau. Né? Eu acho assim, você pergunta o BR do Mar, e eu sei que você está perguntando da Lei 14.301, essa que é a verdade. E eu sempre gosto de fazer a Lei 14.301 ganhou esse apelido de BR do Mar, mas ela não é o programa BR do Mar. O programa de estímulo à cabotagem, conhecido como BR do Mar, batizado como BR do Mar, ele é do artigo 1º ao artigo 17 da Lei 14.301.
E que nada disso funciona porque depende desse decreto regulamentador. E que tudo isso daí, desse artigo 1º ao 17, ele permite 5 coisas. Que é para trazer navios estrangeiros afretados a tempo para operar na cabotagem. É esse que é o mote. Como? Para ampliação à frota de uma proporcionalidade a ser definida em relação à frota de propriedade. A ser definida no decreto. A ser definida no decreto. Para substituição à embarcação em construção, em acréscimo ao que já tem na Lei 9432, aqui no Brasil, que é 200%. 100% para embarcações sendo construídas em estaleiro estrangeiro. Contrato de longo prazo, que ia ser definido no decreto também. O prazo, né? O prazo e as condições para... E operação especial, que é uma não definido, mas se fala muito no ro-ro, né? Mas vamos lá. Então, isso tudo aqui não funciona. Então, essa ampliação da frota, que não será brasileira, será uma frota estrangeira, entretanto, com o custo operacional da bandeira brasileira, por conta da questão da mão de obra, que tentou-se fazer um ataque, resolver ali, mas não se resolveu esse problema. Então, aquilo ali é uma coisa, vamos dizer assim, é uma prerrogativa que as EBNs terão para trazer mais frota, mais navio, mas está limitado aqui nessas regras aí. Aí passamos para as alterações da 9432. Aí que eu acho que já funciona, que eu falei já da Norcoast, já falei da Braskem, tá certo? São empresas que foram criadas sem ter a propriedade do navio. Nós lutamos muito contra isso durante a tramitação do PL, mas eu acho o seguinte, nós entendemos, e por isso estamos até alterando o estatuto, foi lá, virou lei. Agora, se a gente quer mudar isso, tem que mudar a lei. Uhum. Ou então olhar para frente e seguir. Exatamente. Não adianta ficar olhando para o retrovisor, reclamando. Não, isso já era, isso é passado. Uhum. Então, nós estamos aqui, entendemos que... E a Norcoast está aí, está operando trouxe 4 navios. Bandeira brasileira, gerando empregos aqui. Então, é bom, foi bom. Teve lá. A Braskem também. Agora, eu tenho muita preocupação e tenho falado muito com o Ministério e lá na ANTAC também, que é o seguinte, essa regra estabelecida, ela precisa ser analisada a longo prazo, não pode ser analisada apenas para este ano, tá certo? Este ano, o ano que vem. O que acontece? Hoje, as empresas das nossas sociedades, elas têm alguma parcela de frota de propriedade, eles são donos do navio. E que permite ele fazer o afretamento a casco nu, e como ser um EBN, ele também pode afretar a casco nu sem ser baseado na propriedade. Mas esses navios já têm aí 15 anos, 12 anos de vida. E tem mais 12, 13 anos, eles serão desmanchados, que é o que um armador trabalha. 25 anos o navio vai para desmanche. O que me atrai pela nova legislação, a ter um navio de propriedade. Nada. Nada. Porque se eu posso afretar um navio por $20 mil, que eu falei, e operar ele aqui na cabotagem, na bandeira brasileira, por que eu vou investir $43 milhões? É melhor eu aplicar isso dinheiro. Ou seja, no longo prazo, nós vamos ter toda a frota afretada a casco nu. Como é o setor aéreo, praticamente. Como é o setor aéreo. E aí, o que a gente viu? Quando teve a crise, pandemia, não sei o quê, todo mundo fica jogando lá no mercado, vamos chamar, no mercado de afretamento. Mas ele precisa faturar. As empresas estão todas aí em concordata, né? Estão lá pedindo recuperação judicial lá nos Estados Unidos, porque os afretamentos são todos lá. Mas esse é o modelo que estamos caminhando. Mas mais preocupante que isso, doutor Mário, e aí eu vou falar aqui, o Thales, o doutor Mário vai entender muito bem isso aí, não sei se eu vou conseguir explicar isso no nível que... Estes navios afretados a casco nu, sem ser baseado na propriedade, eles não podem bloquear cargas.
Então, daqui a 20 anos, daqui a 15 anos, quando nós não tivermos mais propriedade, toda a frota vai ser baseada no afretamento a casco nu, sem ser baseado na propriedade, não podendo bloquear. Então, significa o seguinte, qualquer carga que eu circularizar, eu posso trazer o navio afretado. Quer dizer, nem precisaria circularizar, porque não há quem bloqueie. Não há quem para quê? É pro forma. Abre o mercado. É pro forma. E aí, então, para que eu vou ter o navio aqui com o custo fixo de 15, 20 mil dólares? Mas o fato de poder bloquear já não seria vamos dizer, um incentivo? Seria, mas ele não pode. Não, eu digo, poder bloquear... Entendi. Se fosse baseado... Mas então, para que eu pudesse navio bloquear, ok, entendi sua pergunta aqui. Se eu pudesse bloquear, eu teria que ter um navio de propriedade para poder afretar outro navio. Então, volta para que eu vou investir 43 milhões de dólares? Vale a pena eu investir 43 milhões de dólares só para ter o direito de só bloqueio? Só para ter o direito de bloqueio? É essa a questão. É essa a questão. Não vale. Não vale. Sem dúvida, não vale. Como então, falou, vale mais a pena botar esse dinheiro para investir. Né? Investir, fico lá. E aí, como eu vou trazer o navio afretado para a viagem, eu vou de acordo com a demanda. Tem demanda, eu trago. Não tem demanda, eu mando embora. Eu não fico com aquele custo fixo, porque um afretamento a casco nu normalmente faz um afretamento de 5 anos. E o que vai acontecer? Na minha modesta aqui, ignorância nós vamos aqui... ter uma participação maior dos estrangeiros nesse mercado. A cabotagem será totalmente feita por navios estrangeiros. E isso é um problema, porque a gente dolariza essa rubrica. Né? Sem dúvida. E além de dolarizar, coloca ela sujeita às variações do mercado internacional. Na época da pandemia... Não só em termos de oferta, como em termos de custo. Porque na época da pandemia, esses navios que eu falei de 15, 20 mil dólares, esses navios foram para 70, 80 mil dólares dia. E na cabotagem o preço ficou... Ficou porque as empresas, quando na cabotagem, o que acontece? A empresa, os contratos são de longo prazo e, além de que, é o seguinte, eu já vou fazer a amortização dele. Eu paguei 43 milhões de dólares que eu vou amortizar em 25 anos. E aquilo ali vai representar um valor... O modelo de negócio de uma empresa de longo curso é o mesmo, só que os preços ficaram muito mais voláteis. Muito mais... E ele não precisa, ele não disputa esse mercado de... Então, no longo curso, existe muito afretamento. Vídeo o navio que bateu lá na ponte, né? Olha só que confusão que ele era, né? Era de uma empresa afretado para outra empresa, transportando para a Maersk, né? Sim. Você vê, esse é o mercado internacional, realmente é assim. Mas só que o mercado internacional, essas flutuações de preços, eles são repassados direto para o frete. Há alguns anos, você pagava 50 dólares um frete num container para a China. Sim. Hoje, você está pagando 2 mil dólares um container para a China. Mas ele aceita. O mercado do longo curso aceita essa variação. Porque não tem muita opção. Não tem opção, exatamente. E na cabotagem, não. Na cabotagem, é isso. Então, se você aumenta, você perde para o caminhão. Você tem uma concorrência direta. E aí, além dessa concorrência direta, né, tem a questão seguinte, social. Porque o preço do arroz que sai espero que volte logo a sair do Rio Grande do Sul, tá certo? E vai para a Suape, que vai de cabotagem, quando o preço do custo do afretamento do navio saiu de 15 para 70 mil dólares, que vai ser repassado no arroz, vai ser lá na prateleira do supermercado também. Sim. Pode a sociedade... E a inflação, né? A sociedade aguenta isso daí? A inflação... É uma questão bem interessante. Entendeu? Então, eu acho que, às vezes, a gente olha muito... isso daqui, né? Não, olha todo aqui. Não olha... Gostava, não olha a árvore, olha a floresta, né? A gente tem que olhar a floresta. Eu acho que isso é muito importante. E nós estamos... essa lei, voltando aqui a 14.301, né, ela trouxe algumas coisas interessantes que podem ser melhoradas. O que me deixa até mais preocupado ainda, sabe, Thales, é que nem a lei nem foi regulamentada, já estão querendo alterar a lei, né? Eu acho que isso é pior de tudo, porque gera insegurança. Insegurança para o investidor. Aqui nós
é nosso negócio de infraestrutura, né? Sim. A insegurança é que afasta. E nós não podemos criminalizar ou aterrorizar o investimento estrangeiro. Não, deixa o investimento estrangeiro vir aqui. E nós temos visto. E aí a navegação, eu acho que ela foi muito exemplificativa nisso daí. Por quê? Em 97, quando teve a Lei 9432, ela já foi clara de não exigir na navegação, diferentemente no aéreo, né? Que não exigia que as empresas fossem nacionais. Com controle A empresa nacional. é brasileira, mas podia vir dinheiro Sim, do sim. exterior. Aliás, a Lei 9432 é uma boa lei, né? Foi uma boa lei, é uma boa lei, ainda é, essa que é a até verdade. hoje. Foi bem estruturado e atendeu todos ali uma briga muito grande dos vários segmentos, da indústria naval, do segmento dos trabalhadores, da navegação, todo mundo trabalhou junto Foi bem ali. interessado, né? E aí, então, essa vinda do capital estrangeiro, a gente deve criar condições para ele vir aqui. Não demonizar ele, dizendo que é estrangeiro. E as empresas são brasileiras. Porque eu trabalho com eles, sabe? Assim, a administração das empresas é totalmente separada. Se você for na Aliança e for na Maersk, é tudo separado. Não tem contato ali, não. O que tem de contato é assim, na orientação técnica. Então, por exemplo, uma substituição, como nós falamos aqui da questão de combustível, de protocolos internacionais, eles seguem o protocolo, porque tem um corpo de engenheiros enorme lá na Maersk que dá as orientações aqui para toda a frota controlada da Maersk. Então, esse sim. Mas, comercialmente, cada um para o seu lado. Os investimentos, cada um para o seu lado. E ainda cobro resultado. Então, eu não vejo... É ótimo. Eu acho que não tem problema nenhum. Não vejo nenhuma empresa brasileira de navegação que tem capital estrangeiro, tem o controlador estrangeiro, tendo interferência na atividade comercial da empresa. São empresas brasileiras que geram emprego, voltamos aqui na questão do marítimo, né? Geram empregos, as administrações lá dentro da empresa, praticamente todos brasileiros. Então, qual o problema? Dizer que eles são estrangeiros só porque é capital estrangeiro? Então, eu não vou comprar carro da Jeep porque... É um discurso nacionalista, né? É, nacionalista nos extremos, né? Acho que não é por aí, né? Você é a favor da volta do Gurgel? Não, eu não tenho nada contra o Gurgel. Até foi, olha, vou dizer, eu tenho o RG mais antigo, chegou a ser um dia meu sonho de consumo. Tinha um jipinho lá bacana. É verdade, ele é uma relíquia hoje. Mas olha só, o Gurgel poderia ter dado certo. Sim, se tivesse, de repente, se ele faltou para ele, alguém que fizesse um aporte ali, um estrangeiro que fizesse um aporte, daqui a pouco nós teríamos um carro, um modelo diferente aí. Né? Essa que é a verdade. Então, eu acho que não demonizar o capital estrangeiro. Não demonizar o capital estrangeiro. Porque se você for na Europa, se você for nos Estados Unidos, você não tem capital estrangeiro lá. A Toyota está lá nos Estados Unidos, o quê? O japonês foi lá e... Sem dúvida. Gerando emprego para os americanos. Gerando emprego. Tem que olhar o maior, que é gerar emprego. Sem dúvida. E fazer a economia andar. E, sem dúvida, trazer a segurança jurídica, como você mesmo disse, não tendo que rever uma lei que acabou de ser implantada. O que eu imagino que o incentivo tem que ser é para que essa cabeça de bagre saia, né? Que ela apareça e esse decreto saia do papel o mais rápido possível para mas eu acho, começarem a operar. mesmo que saia o decreto, não deverá ter mudanças. Sinceramente, não vejo muitas mudanças. Não vejo muitas mudanças. Por qualquer texto que venha. Fora de brincadeira. Não vejo assim. Onde que eu posso ver alguma mudança ali na questão do contrato de longo prazo e na contrato de... Mas operações especiais nas operações também, especiais. pode ser que surja alguma coisa. Né? Pode ser. Mas, Mário, eu acho assim que... Operação especial, eu acho que a gente tem que gerar essa oportunidade, que é a operação especial, eu vejo, é aquele cara que quer entrar para fazer um teste só, né? De 36 meses que ele está lá na lei. Tá? Então, porque o problema fala do ro-ro, né? Toda hora se fala do ro-ro, né? Mas não é só o ro-ro, né? Mas o ro-ro é um problema maior. De novo, vamos olhar a floresta, não vamos olhar a árvore. Por quê? As empresas brasileiras já tentaram fazer o transporte de veículos.
outros problemas que impedem eles fazerem. Problemas externos às empresas. De novo, a concorrência. A concorrência de uma outra categoria muito forte, que se chama cegonheiro. Então, tem uma conjuntura toda a ser analisada. Ah, não, nós poderíamos ter um navio para cargas de projeto aí, para fazer uma operação específica. Poderíamos. O fato é que a gente tem vários terminais de veículos nos portos, né? E muitos deles ociosos, né? E em vez de fazer apenas longo curso, pode perfeitamente fazer cabotagem. Né? E a gente tem que trabalhar para isso. E as empresas hoje já constituídas poderiam fazer isso daí. O problema é uma coisa do multimodal também, né? Tem que o usuário querer. E aí nós estamos falando de um usuário intermediário, que é a indústria e as distribuidoras. Sim. Não é ainda o consumidor final. O consumidor paga a conta, simplesmente. Porque o veículo acaba sendo algo... como o preço é alto, né? Acaba saindo o frete rodoviário, ele entra com uma parcela muito pequena. Concordo, exatamente. Então, mas de novo, poderia uma política de incentivo de governo fazer isso daí? Aí sim, aí teria, com selo verde no navio, no caminhão, no veículo que foi transportado de cabotagem. Aí eu acho que, voltamos aqui àquele ponto, caberia o governo, nessa questão ambiental, fazer uma política mais direcionada e objetiva, né? Dar benefício. E eu volto, só para concluir aqui, o benefício não tem que ser para a empresa de navegação. O benefício tem que ser ao usuário. Também dá o benefício para a empresa de navegação, que ele vai fazer, vai reinvestir, vai fazer mais frota. É o nosso negócio, é esse daí. Mas dá o benefício para o usuário. Diz para ele assim, se o seu navio, seu veículo foi transportado de cabotagem, você vai pagar, em vez de pagar 10%, 15% de ICMS, você vai pagar só 12%. Uma coisa tangível, né? Tangível. O usuário ele precisa sentir que ele ganhou naquilo ali. O ser humano ele é movido a uma parte econômica. Dói mais o bolso do que qualquer coisa, né? É verdade. Olha, Mário, não falamos de navegação exterior, não falamos de navegação marítima no mercado internacional. O ICS, quer dizer, comandante, já devendo uma outra será sempre um prazer. Será sempre um prazer aí. O senhor já está convidado para um próximo podcast aqui e peço para o senhor fazer as suas considerações finais. Bom, outro dia eu até comentei isso já, né? Assim, nós, quando tivemos a oportunidade de entrar aqui no IBI, tá certo? No início, né? Nós entendemos que isso daqui era uma grande oportunidade de nós mostrarmos, o IBI nos auxiliar a mostrar a cabotagem. Que nós temos dificuldade de mostrar a cabotagem. O usuário, ele não percebe e que o ar-condicionado, a televisão dele foi transportada de cabotagem. Então, esse trabalho aqui, essa oportunidade da gente vir aqui fazer nesse podcast aqui, é muito importante para nós. Nós realmente reputamos isso daqui de grande valia e nós somos muito gratos ao IBI, essa seriedade que o IBI tem tratado os assuntos, né? E a gente sempre, só para a gente ver, a frente é frente parlamentar de portos e aeroportos, né? Nós temos um cacuete que a gente, também o porto é o terminal, é o ponto, é um concentrador. Mas se não tiver navio, não tem porto sem navio, navio sem porto. A gente tem essa sinergia. Então, eu acho que a cabotagem tem muito muitos benefícios a dar para o país. Agora, nós precisamos também que o próprio governo, não estou dizendo este ou os passados, os governos, né, o governo, o Estado, né, ele entenda que a nossa matriz está desbalanceada. Nós temos 60% do movimento no rodoviário. Nós somos um país continental. Sim, a carga que vai justifica ainda mais. Mas a carga que vai do porto para Mato Grosso, ela tem que ir no rodoviário, tem que ir no ferroviário. Mas e a carga que sobe e desce aqui na costa? Mas a população brasileira está praticamente toda a 200 quilômetros da costa. Pois é.
As indústrias estão todas aqui. Então nós temos. Tem que aproveitar melhor. E temos que aproveitar melhor a cabotagem. E é isso daí que nós contamos aqui com o Instituto, com a Frente Parlamentar, para nos dar aqui o apoio. E a gente, mas não é como eu vou usar as palavras aqui, se você me permite, do pertencimento. Isso daqui é nosso. Eu estou fazendo aqui, nós estamos aqui no mesmo time. Não é vocês de lá e eu de cá, nós somos todos no mesmo time. E é isso que nós esperamos aqui do Instituto, da Frente Parlamentar e de vocês, especialmente aqui, que trabalham aqui no Instituto. Né? Muito obrigado pela oportunidade da gente ter esse bate-papo aqui. Foi bastante descontraído aqui, eu falei muita coisa aqui. Bom, algumas coisas até de opiniões pessoais aqui, mas eu acho que era o momento de eu falar também aqui, de trazer uma visão de alguém que está um executivo de uma associação e que trabalho nesse segmento aqui há alguns anos, aí sempre fui apaixonado por ele. E o que faço aqui, não faço porque estou sendo orientado, é uma convicção que eu tenho mesmo. Muito obrigado. E conte com o seu time para nessa luta, para melhorias, tanto da navegação quanto dos aeroportos e portos do país. Mário, suas últimas considerações? Apenas agradecer, um prazer, uma conversa ótima com o comandante Rezano, pessoa que, repito aqui, que tem uma admiração muito grande desde 2007, quando o conheci no Ministério, na Secretaria de Portos à época, né? E grandes contribuições para o setor, de longa data, e continua aí contribuindo fortemente aí com toda a sua experiência, com sua retidão. Eu insisto em usar a expressão retidão, porque talvez seja um dos maiores predicados que ele tem aí nessa longa carreira dele, né? Seja exatamente essa conduta sempre ilibada, sempre sério e sempre firme nos propósitos, né? Isso tudo tem um grande valor. Muito obrigado. Curta, se inscreva no canal, acompanhe nossas redes sociais, porque nós seguimos fortes em busca de uma infraestrutura forte no país.